André e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores de sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seu cachorrinho. Para evitarem de serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-lo, se a mulher não se calasse. Durante a busca de pistas, Andrea encontra, próxima à janela, uma chave mestra da escola. Apenas 2 pessoas possuem essa chave, a diretora e o zelador. Em uma luxuosa mansão viviam Olivia, viúva e diretora de uma grande e renomada escola, junto a seu filho Nicholas. Ambos não tinham uma boa relação desde o falecimento do pai. Mãe e filho não aceitaram a perda. Ela se tornou muito amarga. Era uma mulher intelectual e radiante, mas para a mesma a vida sem o marido não tinha mais sentido. Ele era rodeado de amigos, bonito e sempre chamou muita atenção, porém agora perdera seu brilho. Se fechou para o mundo e acabou sendo influenciado por más companhias. A vizinha deles era a senhora Chevalier. A mesma era francesa, gorda, sempre com um chapéu com uma pena na ponta, combinando com todo o restante da roupa. Andava sempre junto a seu cachorrinho, Boy. Ela era uma mulher muito bisbilhoteira. Gostava de se meter na vida dos outros e sempre perturbava os meninos do bairro. Em uma noite chuvosa e fria, Nicholas e Olivia tiveram um grande desentendimento, devido ao seu baixo rendimento escolar, pois sempre matava a aula para ficar na casa de seus amigos, que eram má influência. Os gritos eram tão altos que toda a rua conseguia ouvir. Muito nervoso, o filho saiu de casa, bateu a porta e deixou a mãe falando sozinha, aos prantos. No dia seguinte, como as coisas já tinham se acalmado entre Olivia e Nicholas, ela chamou seu filho para conversar. Pediu desculpas e admitiu que tinha exagerado. Disse ao menino que sabia que a relação deles não estava boa e queria melhorar isso, ouvindo mais e sabendo o que se passava com ele. Ao receber essas coisas de sua mãe, o arrependimento bateu prontamente. Agora se sentia muito culpado e tinha uma enorme vontade de chorar. Nesse mesmo instante, Olivia recebeu uma ligação do zelador da escola, que a informava sobre o roubo de 7 computadores. A mulher foi para a escola. Ao chegar lá, ela ligou para a polícia e começaram a revistar o local em busca de pistas. Depois de um bom tempo à procura de pistas, não acharam nada que levasse ao culpado. Mas os policiais tiveram um suspeito, o zelador, já que ele era o único, além de Olivia, que possuía as chaves. A diretora estava com um semblante aflito, muito confusa e se perguntando por que ele faria isso. No dia seguinte, logo após o almoço, a senhora Chevalier saiu de sua casa sem seu cãozinho, o que era um pouco estranho, já que nunca se desgrudava dele. Foi até a escola falar com Olivia. Chegando lá, caminhou em direção à sala da diretora. Bateu na porta, esperou a permissão da mesma, entrou e se sentou. Segurando o choro, a senhora começou a falar. Parecia angustiada, mas contou à diretora que viu o zelador saindo de dentro da escola com várias caixas e que fazia isso muito rapidamente. A diretora fez uma expressão surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ela agradeceu à senhora Chevalier. A mulher foi embora e logo em seguida Olivia chamou o zelador na sua sala. Ao chegar na sala, a diretora prontamente começou a questionar o zelador. Ele parecia confuso, sem entender o que estava acontecendo. Muito tempo depois de longas perguntas, Olivia disse que alguém havia lhe dito que o viu entrando na escola tarde da noite e saindo com caixas, de forma rápida. O zelador ficou indignado. Ele nunca seria capaz de fazer algo do tipo. Mas sem muitas opções, a diretora foi obrigada a chamar a polícia para melhor interrogá-lo. As autoridades chegaram e começaram a fazer perguntas para o zelador. Como ele estava tranquilo e tudo fazia sentido, a polícia não ficou muito desconfiada, mas o que a senhora Chevalier disse ainda deveria ser levado em consideração. No mesmo dia, alguns garotos, amigos de Nicholas, foram até a delegacia e lá disseram que o zelador havia lhes oferecido computadores por baixo preço. Esse foi o testemunho responsável para que a justiça tomasse a decisão final. Decidiram prender o zelador. Ele chorava muito, por ter que deixar as filhas e a esposa. As meninas não podiam acreditar no que estava acontecendo. Elas e a mãe choraram muito. André e Camila eram alunas da escola e filhas do zelador. Ambas sabiam que o pai era inocente e incapaz de fazer algo do tipo. Elas começaram a investigar mais a fundo sobre o ocorrido. Eram meninas muito observadoras e sabiam que logo antes de o pai ser chamado na sala da diretora, a senhora Chevalier tinha saído de lá. Então elas decidiram ir até a casa da mulher, e ao chegarem lá, foi servido um chá de hortelã bem quente. A senhora Chevalier veio receber as garotas, muito triste porque estava sem seu precioso voto. Deixou uma dúvida nas meninas.
Onde estava seu fiel companheiro, o cachorrinho que a mulher tanto amava? Elas começaram a perguntar se a senhora realmente tinha visto o pai delas entrando na escola. Com medo, a senhora seguiu com a história dos meninos. Alguns dias passaram e as investigações das meninas continuavam. Elas encontraram uma chave mestra da escola próxima à janela da sala de computadores. Só a diretora e o zelador possuíam a chave, e ambos estavam com as suas quando entregaram aos policiais. Então, sem dúvida, essa chave era uma cópia. Se seu pai fosse realmente o responsável pelo roubo, não precisaria de uma cópia. Ele já tinha sua chave. Essa era mais uma prova de que ele era inocente. Certo dia as garotas haviam visto a senhora Chevalier na praça, logo após o almoço, no mesmo horário de sempre, mas dessa vez sem seu cãozinho. De longe viram ela encarando um rapaz, que não conhecia. Ambos se olhavam, o garoto com um olhar ameaçador e a mulher com um olhar de medo. Quando novamente reencontraram a senhora, que alguns dias antes andava angustiada e aparentemente sem seu cachorro, perceberam que agora ela estava com uma aparência melhor e, curiosamente, voltaram a andar com seu cachorrinho, de uma hora para outra. Isso deixou as meninas pensativas, achando muito estranho tudo isso. Desconfiavam de que algo estava errado. Então foram novamente falar com a senhora. Elas sabiam que tinha alguma coisa errada com a mulher desde o início. Chegaram em sua casa, tocaram a campainha e foram convidadas a entrarem. Chevalier estava aliviada e contente por ter seu boy de volta, mas no fundo sentia uma pontada de culpa. Sabia de toda a verdade, e sentada ali na frente das duas meninas, sabia que poderia ajudar o pai delas, que fora condenado por injusta causa. Ela via a tristeza que tomava conta dos rostos de Andréia e Camila. Sentiu-se culpada, e lembrou de como ficou quando o boy sumiu. Conseguiu-se ver nos rostos das meninas. Era a mesma expressão triste e de desespero. A mulher acabou admitindo tudo para as meninas e prometeu que iria até a polícia contar toda a verdade. Ambas as garotas ficaram surpresas e contentes ao mesmo tempo. Agradeceram a senhora Chevalier por isso. No outro dia, a senhora Chevalier foi até a polícia e admitiu tudo. Passaram-se algumas horas, tudo foi verídico. O verdadeiro responsável pelo roubo foi o filho de Dona Olívia, que após sua briga com a mãe, no dia anterior ao roubo, caminhou por um curto espaço de tempo e logo encontrou seus amigos, os mesmos que a senhora Chevalier perturbava. Nicholas contou aos amigos sobre o ocorrido com sua mãe e todos os incentivaram a se vingar da mesma. Como o filho estava muito chateado, não pensou duas vezes e concordou com a ideia dos demais. Foi incentivado por seus amigos a se vingar, então foram até a escola. Nicholas tinha cópia da chave, que havia feito para conseguir roubar as respostas da prova de física há 2 anos atrás. Então, ao chegarem lá, conseguiram entrar rapidamente. No momento em que chegaram, resolveram roubar 7 computadores da sala de informática. Saíram ligeiramente do prédio. Porém, no momento em que estavam fugindo, a senhora Chevalier estava passeando com o boy. Assim que a avistaram, correram o mais rápido possível. Porém, um dos meninos acabou caindo e logo foi reconhecido pela gorda. Então o garoto prontamente se levantou e saiu correndo. Ao se esconderem, o menino conta aos amigos o ocorrido. Todos ficam desesperados, visto que senhora Chevalier é muito fofoqueira e, claro, contaria tudo para a diretora Olivia. Rapidamente, um dos meninos sugere algo para conseguir um silêncio da mulher. No outro dia, bem cedo, todos os meninos, exceto Nicholas, vão à mansão da senhora Chevalier e pulam um muro, visto que a casa não tinha um bom sistema de segurança, para sequestrarem seu cãozinho boy, deixando um bilhete ameaçador para a mulher. A senhora deve manter total sigilo sobre o ocorrido na noite passada, para que possamos devolver seu amado boy. Caso contrário, a senhora nunca mais o verá. Ao ler o bilhete, a mulher ficou pálida, como uma folha de papel. Começou a suar frio e muitas coisas passavam por sua cabeça. Como seu cachorrinho estava? Passava fome ou frio? Chorava desesperadamente e muito alto. Todos os funcionários que trabalhavam lá prontamente vieram perguntar o que havia acontecido, mas a senhora Chevalier não podia contar. A vida de Boy estava correndo perigo. Após conversar com a mãe, no dia seguinte de sua briga com a mesma, Nicholas sentiu remorso e foi falar com os amigos, dizendo que estava arrependido e queria devolver os computadores. Mas todos disseram a ele que isso era muito arriscado. Colocaram na cabeça do menino que ele não devia perdoar a mãe e que ele estava certo em ter se vingado dela. Ele estava confuso e acabou concordando com os amigos.
deixando todo o seu arrependimento de lado. O orgulho e a dor falavam mais alto. Nicholas estava preocupado com a polícia descobrir que ele e os amigos estavam por trás do roubo. Então, no dia seguinte, o menino matou Aula, como costumeiro. Ao se encontrar com os amigos, eles pensavam em como iriam fazer para não descobrirem que eles estavam por trás do roubo. Nicholas deu uma ideia, que ao olhar de todos era ótima. Ele contou sua ideia aos amigos e logo depois foram colocá-la em prática. Foram até a casa da senhora Chevalier, apenas o menino que tinha caído na noite do roubo. Entrou e começou a colocar o plano de Nicholas em prática. Ele disse à mulher que ela devia ir até a escola ou até a polícia dizer que viu quem foi o responsável pelo roubo, mas que estava com receio de falar, pois estava com medo. Ela devia dizer que viu o zelador entrando na escola muito tarde e que ele saía com várias caixas. O menino disse que se a senhora não fizesse o que ele estava mandando, eles iriam matar seu cãozinho. A mesma entrou em desespero e começou a chorar. Disse que iria fazer exatamente o que ele havia lhe pedido. Alguns dias se passaram e as investigações ainda continuaram, mesmo após o testemunho da senhora Chevalier. O medo de que a polícia descobrisse algo era angustiante. Então os meninos tiveram uma ideia falsa: ir até a polícia e dizer que o zelador havia lhes oferecido computadores por um baixo preço e que suspeitavam ser os que haviam sido roubados da escola. Isso era o que faltava para a prisão do zelador, para que assim eles estivessem totalmente fora do perigo de serem descobertos. Após a prisão do zelador, Boy foi devolvido para a senhora Chevalier, e os meninos viviam livremente, contentes por terem escapado dessa. Mas após a confissão da senhora Chevalier, ela acabou sendo presa por ter mentido para as autoridades. Os meninos foram enviados para uma cadeia de menores e o zelador liberado. Era nítido a felicidade na cara da família do homem, mas também podia-se ver o desgosto e Era nítido a felicidade na cara da família do homem, mas também podia-se ver o desgosto e a amargura na cara de Olivia ao ver o filho sendo preso. A justiça foi feita, e agora ninguém mais corria perigo. André e Camila decidiram fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram, então, vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seu cachorrinho. Para evitar de serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-lo, se a senhora Chevalier não se calasse. Durante a busca de pistas, André encontrou próxima à janela uma chave mestra da escola. Apenas 2 pessoas possuem essa chave, a diretora e o zelador. No dia seguinte, André recebeu um bilhete. Eu sei que você está com a chave mestra. Entregue-a no almoxarifado até as 2 da tarde de hoje, ou você perderá tudo o que mais ama. André entrou em pânico. Quem teria lhe enviado aquele bilhete? O que ela perderia se não entregasse a chave? Por que a querem? De repente, Camila chegou apavorada. Tentaram me matar. O quê? Tentaram me matar. Eu estava vindo para cá, andando, e aí um maluco começou a tentar me atropelar. Eu recebi isso, disse Andréia mostrando o bilhete. Mas que chave mestra? Andréia mostra a chave e explica que a encontrou perto da janela do banheiro. As amigas concordaram em se encontrar na escola às 2 da tarde. Decidiram tentar pegar a pessoa que mandara o bilhete. Andréia veio, mas Camila não estava lá. Ela esperou e esperou, mas nem sinal de Camila. Assim como no dia anterior, Camila não compareceu nas aulas do dia seguinte e nem da semana depois. Andréia estava preocupada. Ela não faltava nem quando ficava doente. Depois de um mês, Camila finalmente apareceu. Mas não parecia a mesma. Estava muito desanimada e parecia não estar consciente. Andréia tentava conversar com Camila para tentar entender o que poderia ter acontecido com ela. Mas Camila não falava sobre o ocorrido. Apenas citava um nome masculino toda vez que Andréia perguntava. O nome era Zeke. O que aconteceu com você? Perguntou Andréia de forma aflita. Camila ficou em silêncio. Andréia insistia em perguntar
até que... Zack! O nome dele era Zack. Camila gritou após um tempo em silêncio. Andréa começou a raciocinar. Zack? Eu me lembro deste nome de algum lugar. Seria ele um aluno? Pensou ela. Camila não aparentava que se recuperaria daquele transe tão rapidamente. Então Andréa, curiosa sobre quem seria Zack e sobre a chave mestra, decidiu ir até a diretoria. Olá, diretora Amanda. Bom dia, Andréa. Em que posso ajudá-la? Eu queria saber se algum Zack já estudou aqui. Deixa eu ver. Enquanto a diretora procurava minuciosamente sobre algum aluno chamado Zack, Andréa decide tentar arrancar algumas informações. Foi muito horrível esse roubo, né? A senhora Chevalier ficou horrorizada. Me contou que ela tinha aquele cachorro desde seus 20 anos, quando ainda morava na França. Sim, querida, mas logo ela vai recuperá-lo. A senhora não acha estranho? O quê? Os ladrões terem saído pela janela. Seria muito mais fácil se tivessem saído pela porta. Mas para isso, eles teriam que ter a chave mestra. E como pode ver, ela está aqui, comigo. Disse mostrando uma chave idêntica à que ela havia encontrado. Andréa tinha encontrado uma pista. Se a chave mestra da diretora está com ela, então essa só pode ser a chave do zelador, pensou ela. A diretora se vira e diz: o único Zack que já estudou aqui foi o Zack Orwell, da turma 98. Poderia me passar o arquivo dele? Sinto muito, Andréa, mas isso é confidencial. Ah, tudo bem. Obrigada pela ajuda. De nada. A diretora estava com muitas coisas a fazer, então não questionou o porquê de Andréa querer o arquivo de alguém que estudou na escola há mais de 20 anos. Andréa fingiu-se de triste, mas já tinha um plano. Encontraria o zelador e depois iria à biblioteca, para pesquisar. Andréa andou pela escola inteira até encontrar o Sr. Valdinei, o zelador. Ele trabalhava na escola desde seus 30 anos. Costumava limpar as salas enquanto ouvia música em seu Walkman e cantava com sua belíssima voz. Mas, infelizmente, com seus 80 anos de idade, agora tem um pouco de dificuldade para trabalhar por causa da idade. Finalmente, encontrou-o limpando a sala 17, e ele estava muito alegre. Andréa ia questioná-lo sobre a chave quando notou que a mesma estava pendurada em sua calça. Ela ficou pasma. Seria a chave que ela encontrou uma cópia? Ou existiriam 3 chaves? Foi até a biblioteca, onde encontrou a senhora Chevalier, a bibliotecária que trabalhava na escola há 50 anos. E sim, a mesma cujo cachorro foi sequestrado e que viu os ladrões saindo da escola. Bom dia, senhora Chevalier. Bom dia, Andréa. A senhora se lembra de algum Zack Orwell? Ela ficou pasma. O que foi? Tá tudo bem? Ela pôs as mãos no rosto e disse: como não lembrar? Um garoto genial que se afundou com sua própria invenção. Como assim? Você vai encontrar alguns jornais da época aqui na biblioteca. Desculpe, mas não consigo falar sobre isso, disse quase chorando. Tudo bem. A senhora sabe se a escola tem uma terceira chave mestra? Acredito que não tenham, não. Entendi, obrigada. Andréa passou o dia olhando os jornais de 1990 até 1998. De repente, achou um título que lhe chamou a atenção. Jovem mata um aluno e deixa 2 com amnésia após desastre em feira de ciências. O jornal era de 1993 e dizia: Zack Orwell, um estudante do 7º ano do Colégio Mia, assassinou um aluno e deixou 2 com amnésia após testar seu projeto de feira de ciências, uma pílula da felicidade. As vítimas foram 3 alunos do ensino médio, sendo o falecido John Chevalier e os afetados Amanda Silva e Valdinei Pereira. Segundo análises, a pílula tinha traços de urânio, e a pessoa que toma entra em uma transe de felicidade, porém seus efeitos colaterais são severos, variando entre amnésia, Alzheimer, risco de morte, entre outros. Aparentemente, o acusado fazia parte de um clube de ciências e registrava suas pesquisas em um dos computadores da biblioteca da escola. Nenhum dos professores ou funcionários da escola sabem como o menino teve acesso ao urânio. Andréa lembrou de onde reconhecia aquele nome. Zack Orwell, dono da Shell, uma famosa indústria farmacêutica. Tudo fazia sentido. Zack não havia superado seu experimento e queria continuá-lo. Por isso, roubou os computadores, onde estavam suas pesquisas. Camila deve ter suspeitado disso, e por causa disso, ele usou a pílula nela. Andréa correu para a polícia e contou suas descobertas. Mas por ter apenas 13 anos, não acreditaram. Depois de 3 anos, a polícia desvendou o caso. E foi exatamente como Andréa pensava. Camila sofreu com as consequências da pílula. Desenvolveu Alzheimer. Seus pais não aguentaram ver a filha naquele estado. Então a deixaram em uma clínica, onde ela viveu até seus 32 anos,
até morrer de insuficiência cardíaca. A Andrea sofreu com a morte da amiga, mas superou após sua filha Miranda nascer. Hoje, ela vive em São Paulo com sua família, onde é muito feliz. Andrea e Camila decidem fazer uma investigação para resolver o enigma do roubo de 7 computadores em sua escola. Os ladrões tiveram de deixar a escola apressadamente por uma janela e foram então vistos pela senhora Chevalier, que estava passeando com seu cachorrinho. Para evitar de serem denunciados, sequestraram o cãozinho e ameaçaram matá-lo se a senhora Chevalier não se calasse. Durante a busca de pistas, Andrea encontra, próximo à janela, uma chave mestra da escola. Apenas 2 pessoas possuíam essa chave, a diretora e o zelador. Seria uma quinta-feira comum para a maioria das pessoas, mas no colégio Lauro Bigelli os alunos estavam aflitos. Um roubo havia acontecido na última madrugada. Agora a diretora Rosana fazia um discurso, algo parecido com responsabilidades, mentiras, e que caso alguém soubesse de algo sobre os ladrões, deveriam entregá-los. Porém, os pensamentos de Camila estavam longe do pátio da escola. Sua mente divagava sobre quem poderia ter feito algo tão cruel. A menina começou a olhar em volta e de repente se viu perdida, pois todos os alunos pareciam suspeitos, já que muitos não gostavam do diretor e queriam se vingar. Nos últimos meses, quando Rosana ficou com o cargo roubado da diretora anterior, a vida de muitos alunos se tornou um inferno. Ela começou a impor inúmeras regras autoritárias, deu suspensões sem motivos, proibiu o uso de celulares e demitiu os melhores professores, causando muita discórdia no colégio. Seus olhos rolaram e então uma tecla bateu em sua mente. A gangue Complexo da Penha, o grupo mais barraqueiro da escola. Os suspeitos perfeitos, mas como eles conseguiriam entrar aqui sem deixar vestígio nenhum? Talvez se olhassem nas câmeras o mistério poderia ser resolvido. Naquele mesmo dia, a Ruiva foi correndo olhar as filmagens. Porém, por uma incrível coincidência, a câmera não havia filmado nada naquela noite. Quem fez isso planejou muito bem o roubo antes de realizá-lo. Camila, naquele mesmo instante, teve uma ideia. Decidiu que interrogaria os funcionários da escola, já que suspeitava que alguém de lá de dentro havia ajudado no roubo. Entretanto, essa não seria uma tarefa fácil. Havia muitos trabalhadores e todos poderiam ser cúmplices. Ela então resolveu começar a interrogar o zelador, que estava de plantão naquela noite. Chamou Severino e começou o seu interrogatório. Bom dia, Severino. Como vai? Você estava de plantão na noite passada, né? Bom dia. Sim, eu era o encarregado do turno. Por que a pergunta, menina? Bem, é que eu fiquei pensando. Você não viu nada ou não se recorda do que aconteceu nessa madrugada aqui na escola? Me recordo que tinham alguns garotos do lado de fora da escola quando estava fazendo a ronda. Um dos rapazes me chamou para ajudar a trocar o pneu de seu carro que havia furado. Deixei o portão encostado e fui ajudá-lo. Quando voltei para dentro, notei que o portão estava aberto. Mas pensei que tivesse sido o vento. Camila, curiosa, pergunta: por quê? As câmeras não estavam ligadas? Não é costume ligar as câmeras de madrugada. Não tem praticamente nenhum movimento. Camila cede e finaliza sua entrevista com Severino. Decide, então, ir de encontro com a diretora Rosana para interrogá-la. Diretora, por que as câmeras não ficam ligadas direto, mesmo que não haja atividade? A única pessoa que entra na escola à noite é o Severino, então não tenho por que deixá-las ligadas. Mas, diretora, você viu o que aconteceu. Não temos como provar quem foi que roubou os computadores porque as câmeras não estavam ligadas. Então, minha querida, nunca nos passou pela cabeça que um dia iriam entrar na escola e dar a limpa nos computadores. Mas fique tranquila que a partir de agora vamos tornar a escola mais segura, combinado? Combinado, Rosana. Eu preciso ir. Com o passar das aulas, agora eu estou ficando cada vez mais preocupada e aflita. Porém, os sentimentos mais fortes eram a curiosidade e a ansiedade por descobrir os culpados. Nos intervalos das aulas, ela interrogou o maior número de funcionários possíveis. O último sinal bateu, e Camila não obteve resposta alguma, até que resolveu pedir ajuda a uma das únicas amigas da escola, Andrea. Uma morena cacheada, linda aos olhos de qualquer um. A queridinha dos professores e irritantemente boazinha demais, mas ainda assim uma boa amiga. Oi, Deia, como vai? Perguntou Camila meio sem graça. Oi, lindinha, tudo bem? E com você? Faz tempo que não a vejo. Tenho me concentrado nos estudos, mas não é sobre isso que quero falar. Você tem olhos por toda a escola. Por acaso não sabe de nada sobre o roubo? Vou ficar te devendo essa, fofa. Muito triste o que aconteceu. A aula de informática era melhor. Mas por que você quer saber? Andréia respondeu com certo nervosismo. Sabe, eu estou investigando. Quero muito saber quem fez algo tão cruel. Você não gostaria de me ajudar? Claro que sim. Primeiro me conta o que você descobriu.
Certo. Bem, eu conversei com o... 2 dias haviam se passado, e as 2 amigas não tinham quase nenhuma pista. Poxa, isso já está ficando frustrante. Nem me fale. Nesse momento, Camila vagou em sua mente. Acho melhor focarmos nas provas que estão começando e deixarmos esse assunto do roubo para trás, disse Andréia com o instinto de desviar o foco de Camila. Mas ela discorda da amiga, dizendo que quer prosseguir com a investigação. Camila, não muito contente com a resposta de Andréia, continuou tentando descobrir quem furtou a informática, começou a questionar todos os alunos, todas as pessoas que apareciam na escola, ela perguntava: "O que você estava fazendo na madrugada de 2 dias atrás?" E a maioria respondia: "Eu estava dormindo." Mas uma das pessoas parecia um pouco suspeita falando que estava dormindo. Parecia que ele estava falando desesperadamente. Dava para perceber em seu olhar e suas mãos trêmulas. E quem era essa pessoa? O Santos. Camila então decidiu interrogar o garoto na esperança de descobrir algo. "Santos, por que você não estava tão desesperado quando foi perguntado sobre o que estava fazendo há 2 dias?" disse Camila com um olhar desconfiado. "É que eu estou com medo dele ou deles voltarem para a escola e roubarem outras coisas, sabe? Mas se você quiser saber de algo, recomendo que pergunte ao Clayton. Ele deve saber mais desse roubo do que eu." O menino não foi nem um pouco convincente. Parecia que seus joelhos estavam prestes a levantar voo de tanto que balançavam. Seus olhos tentavam olhar para qualquer lugar, menos para Camila, e uma minúscula gota de suor escorreu lentamente por seu rosto. A ruiva percebeu que ele não ia ceder, então ela o fez. "Está bem, eu agradeço a ajuda." O garoto do 8º ano estava certo. Santos realmente parecia suspeito. Mas não tinha como provar nada. O jeito era continuar investigando. Logo após isso, decidiu interrogar Clayton, seguindo a dica de Santos, e foi até a casa dele. Tocou a campainha, bateu palmas, até que finalmente ele atendeu. "Oi, Camila, o que te trouxe aqui, hein?" "Oi, será que eu posso entrar? É rapidinho." Clayton acompanhou Camila até a sala de estar. Estranhamente, ele estava suado, como se parecesse que tivesse acabado de trabalhar em algo, mas não devia ser nada, pensou. Clayton então perguntou: "E aí, vai me dizer o que é tudo isso?" "Eu gostaria de saber se você sabe de algo sobre o roubo dos computadores da escola há 2 dias." "Infelizmente não, mas se eu tivesse alguma informação, eu já teria dito. Eu meio que estou ocupado por aqui, então se você não se importa..." "Não tem problema, eu já estava indo mesmo." Mas passando pela porta principal, notou que a porta do quarto estava semi-aberta. Olhou pela fresta disfarçadamente e viu algo. Peças de computadores, telas, teclados, todo tipo de equipamento de informática. Entretanto, disfarçou a surpresa e se apressou a sair de lá. Agora já sabia onde estavam os computadores e com quem estavam. Ela tentou de todas as formas conseguir alguma prova concreta. Se conseguisse, poderia denunciá-lo e, fim, todo o mistério. Ainda assim, alguma coisa não fazia sentido. Como eles entraram aqui? Camila parecia estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe de achar o verdadeiro culpado dessa história de suspense. Mas não passava pela cabeça dela desistir. Então resolveu ir atrás de Andréia novamente para pedir uma ajuda da amiga. Achou-a com seu namorado, Carvalho, encostados em uma árvore no pátio. "Oi, Ideia, posso conversar com você rapidinho?" "Mila, e aí, já obteve resposta sobre o assalto?" perguntou Andréia curiosa. Camila, se eu fosse você, deixava essa bobeira de lado. Está muito confuso, e ninguém mais lembra disso," disse Carvalho com uma tranquilidade de quem estava nas nuvens. "Carvalho, não podemos desistir assim de mão beijada. Temos que ajudar a nossa escola. E se entraram e saíram sem deixar nenhum rastro, o criminoso pode estar estudando com a gente. Você não deve estar entendendo a gravidade da situação." "Calma, amiga. Acho que essa história está acabando com você. Seu cabelo tão bonito está todo dia amarrado, sua pele com essas sardinhas maravilhosas está com um desânimo. Não fica assim, linda. Já que você quer tanto descobrir, eu te ajudo, ok?" A ideia. Estou mesmo acabada. Passo noites e noites pensando nesse assunto, que não sai da minha cabeça nem por um segundo. Camila diz isso para a colega que logo se despede. "Então vou indo, gente. Até mais." "Até, Mila." A conta de Camila sair daí, Carvalho começa a brigar com Andréia, por ajudar a amiga. Mas ela responde que vai fazer de tudo para a Ruiva não descobrir de nada, e caso conseguisse, iria atrapalhá-la na missão. 2 dias se passaram e Camila não esquecia da cena dos computadores na casa de Clayton. Então teve uma ideia. Pensou em dizer para Andréia para fazerem uma festa na casa do mesmo. Assim conseguiria ter tempo para ver e tirar fotos dos objetos roubados. Andréia logo concordou. Meio desconfiada, mas como curte festas, decidiu nem perguntar o porquê daquilo. E mesmo que perguntasse, a Ruiva não diria naquele momento. O dia da festa chegou. Mila foi uma das primeiras a entrar na casa de Clayton. Logo depois, as outras pessoas da escola foram chegando. Era algo simples, mas todos caíram na isca.
Após muitas danças, jogos, comidas, Camila foi ao banheiro e, como não viu ninguém, resolveu entrar no quarto com o coração aceleradíssimo, como se estivesse correndo uma maratona. Quando a menina finalmente se acalmou ao ver todos os pertences da escola naquele lugar, pegou o celular para tirar fotos dos computadores. Carvalho apareceu gritando Clayton para ver o que a ruiva inocentemente estava fazendo. A festa acabou, ou melhor, só para Camila, que foi expulsa da casa de Clayton, recebendo todos os tipos de xingamento. Voltou para casa, magoada, mas com as provas na mão. Antes de Carvalho chegar, Mila conseguiu tirar as fotos que tanto precisava. Ela já estava pronta para contar a Rosana, mas algo ainda não estava claro. Quem teria dado as chaves para eles entrarem? Pensou muito bem e resolveu investigar novamente Severino. Ele não pareceu totalmente sincero. Oi, Severino, como vai? Lembra-se de que você me disse que havia alguns garotos com um carro quebrado que você ajudou a consertar? Pois bem, quem eram esses meninos? Que eu me lembre, ele hesitou. Uma loirinha, Ananda, o irmão sem educação dela, Fernando, um outro cara, como ele se chama mesmo? Ah, é, Santos. Espera, você disse Santos? Diego Santos? Ele? É ele, disse o Guarita despreocupado, até que de repente mudou o humor. Ficou nervoso, como se tivesse dito demais. Deu uma desculpa qualquer e saiu correndo dali. Mas Camila não estava muito preocupada. A conversa com Santos na cabeça. Santos, por que você estava tão desesperado quando foi perguntado sobre o que estava fazendo há 2 dias? É que eu estou com medo deles voltarem e roubarem a escola. Mas se você quiser saber de algo, recomendo que pergunte ao Clayton. Ele deve saber mais desse roubo do que eu. Mas é claro, Santos me deu de bandeja o culpado. Ele deve saber de mais alguma coisa. Santos, espere. Você de novo, Camila, disse ele meio impaciente. Olha, eu já disse. Que não sabe de nada? Então por que você me disse exatamente quem roubou os computadores? Eu fui na casa de Clayton e encontrei todos lá. Vamos, cara, me fala, eles estão chantageando você? É isso? Ele me puxou para o canto, como se achasse que tinha alguém nos observando. Quer saber, gata? Eu disse para eles que não daria certo. Alguém intrometido iria nos descobrir, mas aquela namoradinha preciosa dele não estava nem aí. Queria o dinheiro dos computadores para ontem. Eu só não sei o porquê. No último minuto, amarelei. Isso era errado e eu não podia fazer. Enfim, saí correndo. Ok, aquela era uma revelação bem confusa, mas então havia mais gente. Calma, quem era ele e a namorada dele? Ele me olhou meio tenso. Prometi que faria de tudo para que o nome dele ficasse a salvo. Então ele começou a falar. Foi tudo plano da Deia. Ela deu a ideia, ela planejou como, quem e quando. O Carvalho, como sempre, a seguiu cegamente. Uau, aquilo era difícil de digerir. Andréia, uma das minhas poucas amigas, a única que me ajudou nessa investigação, era a principal culpada de tudo. Fomos até a diretoria e Santos contou tudo, inclusive que durante sua suspeita ajuda com o carro, ele passou as chaves para Santos, que depois pulou a grade e encontrou o resto. Andréia, Carvalho e Clayton entraram na sala dos computadores, mas em vez de ajudar, ele fugiu. Depois de interrogados, os outros 3 confessaram e disseram que os computadores foram levados por uma van de tio de Clayton. Santos conseguiu levar apenas uma advertência, enquanto o resto foi expulso da escola.